Então, oficialmente, sejam bem-vindos à nossa primeira aula remota. Para mim está sendo novidade também, gente. Para mim não está sendo muito agradável ficar conversando com a câmera. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Tá aqui eu no quarto, sozinho, olhando para o celular, então não tem como fácil. Então, espero que seja produtivo para vocês. Espero que a gente consiga minimizar, né, todos esses efeitos que estão passando por conta do coronavírus. Então, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando por aí. Então, vamos começar. Então, o objetivo da aula de hoje, vocês estão conseguindo ver os slides, né? A gente vai trabalhar por aqui. E no final da aula eu vou colocar... Era para eu ter feito isso. Eu postei no portal, no WhatsApp também, né? Não me recordo, mas se eu não tiver postado, eu vou colocar no WhatsApp e vou colocar no portal também. Então, o objetivo aqui vai ser assim, eu sempre vou tentar colocar um texto base no portal e depois os slides, e a gente trabalhar em cima disso. O objetivo da aula não vai ser uma aula normal, digamos assim, de quase 3 horas de duração, vai ser um tempo mais reduzido. A gente vai conversar sobre alguns assuntos e o restante do que seria a nossa aula presencial será composto por um exercício, uma atividade que a gente vai fazer, que vocês vão me entregar sempre no final da semana. Então, a gente vai trabalhar hoje sobre alguns conceitos, a gente vai falar sobre os princípios tributários, depois nós vamos falar sobre obrigação tributária, e no final da semana, até domingo, vocês vão vir ou pelo portal, ou pelo fórum, né, ou pelo meu e-mail, a atividade que vai ser proposta a vocês. Então, vamos lá, gente. Primeiro princípio que eu queria conversar com vocês é o princípio da legalidade. A gente já viu em algumas das nossas aulas presenciais, a gente já viu que todo tributo ele está previsto na Constituição Federal. E a gente viu também que para a criação de um novo tributo, primeiro que ela tem que estar amparada pela Constituição Federal. E a Constituição Federal ela é muito difícil de ser emendada, de ser modificada, né? Então, para incluir um tributo é muito difícil. Então, todos os tributos que estão previstos para nós brasileiros pagarmos, eles estão previstos na Constituição Federal. E o fato dele estar previsto na Constituição Federal não significa que ele já exista, ele só está sendo previsto. Então, a gente já cai no primeiro princípio, que é o princípio da legalidade, que prevê a necessidade de que uma lei seja editada para trabalhar 2 tipos de atividade, 2 tipos de ação quanto ao direito tributário. Primeiro, eu preciso de uma lei para instituir qualquer tributo. Eu não posso instituir tributo que não seja por lei. Em segundo, para majorar tributo. O que é isso, majorar tributo? É aumentar o tributo. Então, se eu falo hoje, por exemplo, que o IPVA é 4% do valor do carro, do valor venal do carro, para eu aumentar esse valor, eu tenho que criar uma lei complementar para isso. Não é simplesmente eu querer aumentar, o que eu digo, o chefe do executivo, né, o Ibanez ir lá e uma canetada ele conseguir aumentar um tributo, por exemplo. Não pode fazer isso. Ele pode fazer isso apenas por um projeto de lei. Esse projeto de lei vai ser discutido no legislativo para que então eu possa ter a instituição do tributo ou o aumento, né, a sua majoração. Só que eu tenho algumas exceções. Para majorar um tributo, nem sempre eu preciso de uma lei. Nem sempre. E quais são as exceções? São essas que estão aqui nesse quadrinho para vocês. O imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o IPI, o IOF, o CID de combustíveis e o ICMS combustíveis. Primeiro, o porquê que isso é importante a gente entender? Então, assim, por exemplo, não sei se vocês lembram muito tempo atrás, uns 4 anos atrás, mais ou menos, a União ela foi lá e aumentou o IOF sobre transações internacionais no cartão de crédito. Se você comprasse alguma coisa, por exemplo, no AliExpress, você fosse pagar em dólar, você pagaria apenas 0,38% de IOF, de Imposto sobre Operação Financeira. Depois, se eu não me engano, foi o Temer que fez isso. Ele foi lá e aumentou, foi a Dilma, aliás. A Dilma foi lá e aumentou esse tributo numa canetada só. Numa canetada só, ela foi lá e passou de 0,38 e passou para 6,38. Então, ela aumentou o imposto
e não precisou do legislativo. E qual que é a justificativa disso? Que esses impostos, o objetivo desses impostos não é simplesmente arrecadar. O objetivo desses impostos que estão previstos aqui é regular o mercado. Então, por conta disso, tanto o governo federal, nesse caso, ele pode aumentar o tributo a hora que ele quiser, porque esses tributos são considerados tributos para você regular o mercado. O IOF, o IPI, o Imposto sobre Importação, o Imposto sobre Exportação, é para regulação de mercado, para você criar uma nova política econômica, digamos assim. Então, por isso que eu não preciso ter uma lei, porque o objetivo desse tributo não é simplesmente arrecadar. O objetivo desse tributo é o quê? Regular o mercado. Porque pensa comigo, eu sou do executivo, eu trabalho junto no executivo. Eu vejo que tem um índice altíssimo de importações, e essas importações estão prejudicando o mercado interno. Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que essas importações fiquem mais caras. E de que forma eu faço isso? Numa canetada, aumentando o imposto, por exemplo. Então, eu vou desincentivar a importação. Então, por conta disso, que eu posso aumentar esses tributos que estão aqui, como? Através de uma canetada. Então, esses tributos aqui, eu posso excepcionalmente não precisar de uma lei para aumentá-los. Enquanto IPVA, IPTU, imposto sobre doação causa mortes, todos esses outros impostos precisam de um processo legislativo, um processo legal, para que eu consiga aumentar esses tributos. Essas aqui são as exceções, beleza? E a outra ferramenta que eu tenho, outro instituto que o princípio da legalidade me traz, é para instituir os tributos. Então, esse aqui não tem exceção nenhuma. Todo e qualquer tipo de tributo ele precisa ser instituído por lei, por um normativo que tenha força de lei. E só lembrando que a gente já trabalhou isso em sala de aula. Eu tenho alguns tipos de lei, entre elas a lei ordinária e a lei complementar. A única coisa que difere das duas são os requisitos para sua aprovação. A lei complementar ela é um pouco mais complicada, porque exige uma complexidade maior, enquanto com a lei ordinária é um pouco mais fácil. Então, o que eu quero que fique aqui o princípio da legalidade, ele me diz o quê? Que eu preciso de uma lei para instituir todo e qualquer tipo de tributo. E essa lei vai ser uma lei qualquer? Sim, ela vai ser lei ordinária ou lei complementar, vai depender do tipo de tributo. E essa lei vai ter que conter esses fatores que estão aqui, que está elencado para vocês nesse slide. O fato gerador, o sujeito passivo, o sujeito ativo, a base de cálculo alíquota e uma eventual multa pelo não pagamento, né, desse tributo. Então, tudo isso vai ter que estar na lei. Então, o princípio da legalidade me diz isso, que todo tributo ele deve ser instituído por lei. Enquanto que também o princípio da legalidade me diz que a maior parte dos tributos eu preciso de uma lei para aumentar esse tributo, com exceção desses tributos que estão linkados aqui para você. O imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o IPI, o imposto sobre produto industrializado, o IOF, o CID combustível e o ICMS combustível, que são todos impostos que são todos tributos que são mais utilizados, que eles são mais comumente utilizados para a regulação do mercado. Então, a gente já começa conversando sobre o princípio da legalidade, que me diz essas duas coisas. Para instituir tributo, para majorar tributo, eu preciso de uma lei. E como que essa lei pode se dar? Através de uma lei ordinária ou através de uma lei complementar. Só que tem um detalhe. A gente chegou a ver, de forma bem superficial, a corrente 30 partida. Não sei se vocês estão se recordando disso. O que isso quer dizer? Que o arcabouço tributário brasileiro, ele me dá 5 tipos de tributos. Então, eu não posso falar que tributo é imposto, por exemplo. E tributo é lato sensu. Então, eu tenho os meus tributos e dentro da classificação tributária, eu tenho imposto, por exemplo, eu tenho taxa e eu tenho outras contribuições. Então, pessoal, quando eu digo que eu tenho uma taxa, por exemplo, essa taxa, qual que é o objetivo dela? A taxa, ela serve, ela é utilizada para custear alguns serviços. Então, se eu não me engano, eu cheguei até a dar esse exemplo em sala de aula. Eu tenho carteira de motorista. Para eu conseguir tirar essa CNH, eu precisei pagar uma taxa.
Então, essa taxa, o valor que eu pago por essa taxa é um valor para custear todos os serviços que são utilizados para o meu pagamento de taxa. Tudo bem? Ok. Pessoal, só dá uma reduzida no volume do microfone, por favor. Está dando um retorno da gente. Então vamos lá, vamos continuar. Então, só para voltar. Então, a taxa, o objetivo da taxa é o quê? Custear alguma ação do Estado, alguma ação estatal. Quando eu pago uma taxa para retirar a CNH, para eu tirar a minha carteira de motorista, eu estou pagando por aquele serviço. Então, a taxa ela é calculada por conta disso. Então, a lei que vai instituir a taxa sobre a CNH, ela vai instituir o limite máximo sobre aquela cobrança, para que aquela cobrança não seja muito exorbitante. Então, depois, o Poder Executivo, no caso, né, o GDF, por exemplo, vai instituir o valor daquela taxa. Mas, legalmente falando, tem lá falando que o GDF só pode cobrar até X reais para cobrança dessa taxa específica. Então, só voltando, eu tenho o princípio da legalidade para instituir tributo e majorar tributo. E, no caso de taxa, essa lei ela vai trazer apenas em que situação? Essa lei vai trazer apenas para mim um limite máximo de cobrança, aquilo que o Estado pode me cobrar. Beleza? Então, o primeiro princípio nós já passamos. Vamos prosseguir. Princípio da isonomia. A gente até já deu alguns exemplos em sala de aula sobre isso. O que significa esse princípio? Veda o tratamento desigual quanto aos impostos entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Então, geralmente, o que eu levo em consideração com esse princípio da isonomia? A capacidade contributiva daquela pessoa. Então, se a pessoa tem muita renda, ela tem que pagar mais do que uma pessoa que tem pouca renda. O que é vedado? É que eu trate as pessoas da mesma classe social, que têm a mesma capacidade distributiva, que eu trate essas pessoas diferentes. Então, é mais ou menos eu pensar dessa forma. Imagine que é uma função essencial para a administração pública. Os professores da fundação pública, por exemplo. Vamos supor que eles ganhem 10 mil reais por mês. Então, essa é a renda deles. Eu não posso atribuir um tratamento desigual para eles em comparação a uma outra classe da sociedade, um contador, por exemplo, que tem a mesma remuneração. Então, se as duas pessoas têm capacidades distributivas iguais, eu não posso dar um tratamento desigual para essas duas pessoas. Eu tenho que dar tratamento desigual para quem? Para pessoas que possuem a capacidade contributiva diferente. Então, se tem pessoas que têm capacidade distributiva, que têm condições de contribuir mais, essas pessoas devem contribuir mais do que as outras. Então, o princípio da isonomia consiste em quê? Eu tratar as pessoas diferentes de acordo com as suas diferenças. E que tipo de diferença eu estou me referindo? Capacidade de contribuição, capacidade de pagar imposto. Se você pode pagar muito imposto, então beleza, então eu vou te cobrar muito. Se você não pode pagar tanto imposto assim, o que eu faço? Eu tiro o pé da cobrança de tributo de vocês. Então, é o que a gente diz de equidade vertical, né? Os contribuintes com capacidade contributiva diferente, eles devem contribuir de forma desigual. Eu não posso levar em consideração que um presidente de uma grande empresa pague que ele tenha a mesma capacidade contributiva de um zelador, por exemplo. De pessoas que têm uma capacidade contributiva diferente. Então, eu tenho que tratar essas pessoas de forma diferente também. Então, o princípio da isonomia me diz isso. Então, o ICMS, ele é pautado no princípio da isonomia, tanto é que alguns itens que são mais necessários, a cobrança de ICMS ela é menor. Tanto é que se você for olhar o ICMS da cachaça, do tabaco, por exemplo, é muito maior do que o ICMS cobrado em itens da cesta básica, por exemplo. Justamente porque a gente começa a enxergar o princípio da isonomia tendo reflexo nesses tributos. Agora, um dos tributos mais importantes, um dos princípios mais importantes que a gente tem, são esses dois próximos.
Princípio da anterioridade anual. Diz o seguinte: é vedado cobrar tributos no mesmo exercício que tenha sido instituído ou aumentado. Aqui eu estou me dizendo a eficácia da lei. Porque para uma lei começar a funcionar, ter todos os seus efeitos, não basta que eu simplesmente a publique, que eu torne público essa lei para todas as pessoas. Eu tenho que esperar um tempo, que é o que no direito civil a gente chama de vacatio legis, para que ela comece a fazer, a se fazer valer. Então, suponhamos o seguinte, suponhamos que o Ibanez, por exemplo, consiga aprovar uma lei aumentando o IPVA de Brasília, por exemplo. Não é justo que esse aumento ele se dê ainda esse ano, porque o princípio da anterioridade anual me diz o seguinte: os tributos instituídos ou majorados nesse ano, eles só vão ter efeito quando? Ano que vem, para que eu possa me preparar, para que eu consiga fazer todo um planejamento. Falei, poxa, se eu me preparei para ter esse tipo de tributo, então eu vou pagar esse tributo. Ano que vem eu vou pagar um jeito diferente, porque o Estado já me avisou que vai ser diferente. Então, todos os tributos, a lei que vai proporcionar, né, o aumento desse tributo, a instituição desse tributo, só começa a valer quando? A partir do ano que vem. Com exceção desses exemplos que nós temos aqui, esses 3 exemplos, mais uma vez. Primeiro, os impostos extrafiscais. O que significa o imposto extrafiscal? Eu acho que a gente até conversou um pouco sobre ele, tanto em contabilidade aplicada ao setor público, quanto em contabilidade tributária. Eu tenho algumas classificações de tributos, né? A primeira classificação tributária que eu tenho é referente aos tributos fiscais, que são aqueles tributos que, genuinamente, eles funcionam para quê? Para arrecadar. Qual que é o principal objetivo do IPVA? É arrecadar. Arrecadar. Eu preciso de dinheiro, eu instituo o IPVA, o IPTU, o Imposto sobre Doação. Todos esses impostos, eles têm qual objetivo? Arrecadação. Acabou. Agora, eu tenho alguns impostos que o objetivo é o quê? É regular a economia, como os impostos sobre importação, sobre exportação, o IPI e o IOF. Esses impostos, eles não existem para arrecadar. O objetivo dele é estritamente regular a economia. Eles arrecadam? Claro, porque está entrando dinheiro nos cofres da União. No entanto, o objetivo dele é apenas regular a economia, incentivar um segmento e desincentivar outro. Quer ver um exemplo? O imposto sobre exportação. O Brasil não cobra nenhum tipo de imposto sobre exportação. Por que o Brasil faz isso? Para que eu consiga fazer com que a indústria brasileira, principalmente o agronegócio brasileiro, ele tenha força perante os concorrentes internacionais. Então, quando eu não tenho nenhum tipo de ICMS, nenhum tipo de imposto sobre exportação, PIS e COFINS, eu estou fazendo com que o produto nacional ele fique um pouco mais barato, como se os custos ficassem mais baratos. Então, esses impostos extrafiscais, eu posso instituir hoje e começar a cobrar hoje. Então, recapitulando, o princípio da anterioridade anual me diz o seguinte: eu posso instituir um tributo hoje e ele só vai valer quando? Ano que vem. Com exceção desses impostos aqui, os impostos extras fiscais. Esses impostos extras fiscais eu posso instituir hoje e hoje mesmo ele já começa a ter a sua validade. Hoje mesmo ele já começa a ter uma validade. Pessoal, só um minutinho. Pronto, pessoal, crianças. Ainda tem um escondido aqui embaixo da minha mesa. Então, vamos lá. Então, esses impostos extrafiscais, eles não precisam obedecer esse princípio. Outra exceção, situações urgentes, como o imposto sobre guerra e empréstimo compulsório sobre guerra. Imagina só que o Brasil vai entrar em guerra contra a Argentina porque a gente conseguiu uma treta entre quem que é melhor, Pelé ou Maradona. Vamos fazer uma guerra por conta disso. Faz sentido a gente instituir um tributo para uma guerra que está acontecendo hoje? Eu vou instituir um tributo para uma guerra que está acontecendo agora? Vou esperar só o ano que vem para começar a arrecadar desse tributo? Não faz sentido nenhum, né? Então, por conta disso, que esse imposto, esse tipo de urgência, eu posso desprezar o princípio da anterioridade anual. Então, eu posso criar um imposto sobre guerra e ele começar a ter vigência hoje.
O empréstimo compulsório é como se fosse um imposto também. Só que, como o próprio nome já diz, é um empréstimo. O governo vai me cobrar um valor hoje e daqui a uns meses, daqui a um ano, de acordo com a lei que for instituída esse tributo, o governo vai me devolver esse dinheiro. Mas nenhum desses dois tributos, eles precisam obedecer o princípio da anterioridade anual. E faz até sentido, né? Porque é uma situação de urgência, eu não posso esperar para arrecadar. Eu arrecado agora e eu posso desprezar esse princípio da anterioridade anual. Outra coisa é, mais uma vez, esses impostos que têm o objetivo de regular o mercado, né? É a redução e o restabelecimento do ICMS no combustível e CID combustível. Então, esses dois impostos, esses dois tributos, como que funciona? Eu tenho um teto e eu tenho um piso. Então, a cobrança desse tributo vai ficar entre o teto e o piso. O governo, ele pode modificar, ele pode flutuar esse imposto aqui dentro. Ele pode chegar até o teto e pode abaixar até o piso. E ele pode aumentar de novo e abaixar de novo, desde que fique nesse limite previamente estabelecido pelo legislativo. Então, essa redução e o restabelecimento, o aumento desse tributo, não precisa obedecer ao princípio da anterioridade anual. O ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano, quando a gasolina bateu quase R$5, foi justamente isso que aconteceu. O governo foi lá e aumentou o ICMS e a CID de combustível, a gasolina foi lá nas alturas, assim, de um dia para o outro. Uma simples canetada. Eu não precisei obedecer esse princípio da anterioridade anual. Então, esses três tributos que nós temos aqui, eles podem desprezar a anterioridade anual. Essas três situações eu posso instituir agora, ou majorar agora, ou aumentar agora, e não ter nenhum tipo de empecilho para entrar em vigor amanhã. Enquanto todos os outros impostos, os outros tributos, eles precisam sim. Eu instituo agora, aprovo a lei, publico a lei, só passa a valer quando? Ano que vem. Só que imagina a situação. Imagina que eu tenho o IPVA, por exemplo. Vamos lá, vamos falar sobre o IPVA, o IPTU ou o Imposto sobre Doação. Imagina só que hoje saia, hoje, 30 de dezembro, eu publique uma lei aumentando o imposto sobre doação. Dia 30 de dezembro de 2019 foi instituída uma lei para aumentar o imposto sobre doação causa-mortes. Imagine só. Seria justo esse imposto ele começar a valer daqui 3 dias? Porque ele está respeitando o princípio da anterioridade anual. Ele foi aprovado, ele foi publicado dia 30 de dezembro de 2019. Dia 1º de janeiro de 2020, esse imposto já tem validade? Não, porque agora entra o próximo princípio da anterioridade, só que nonagesimal. Então, para eu começar a cobrar um tributo, eu tenho que respeitar esses dois princípios da anterioridade. O primeiro da anual, esse tributo ele só vai começar a valer quando? No ano subsequente à sua publicação. E eu ainda tenho que respeitar o princípio da noventena. Então, se eu instituo um tributo dia 30 de dezembro de 2019, quando que esse imposto vai começar a valer? No ano seguinte, 2020. Só que daqui 3 dias já é 2020. Então, aí é onde entra essa noventena. Ele vai ter que esperar janeiro, abril e março. 3 meses, 90 dias, para que esse imposto comece a valer. E da mesma forma que eu tenho as exceções do princípio da anterioridade anual, eu também tenho exceções do princípio da anterioridade nonagesimal, da noventena, que são bem parecidos, né? Imposto sobre importação e exportação, IOF, o imposto sobre guerra, empréstimos compulsórios e IPTU e IPVA. IPTU e IPVA é um caso interessante, pessoal. Por quê? O IPTU e o IPVA, vocês notem o seguinte, eu não sei quem já passou por isso. Vamos supor, eu vendi um carro no final do ano passado, mas imagine só que eu fosse deixar para vender o carro dia 2 de janeiro. Eu vendi um carro dia 2 de janeiro. Quem é responsável por pagar o IPVA sobre esse carro do ano de 2020? Eu, o vendedor, ou o comprador que está comprando dia 2 de janeiro? Quem é o responsável pelo pagamento do IPVA sou eu, o vendedor.
Porque o IPVU e o IPTA e o IPVA, eles são tributos, eles são impostos que eles acontecem no primeiro dia do ano. Dia 1º de janeiro é quando a gente tem o fato gerador desse tributo. Então, se eu tenho a posse desse carro ou a posse desse imóvel dia 1º de janeiro, eu sou obrigado a pagar por esse tributo. Tanto é que, se eu quiser transferir um carro, por exemplo, dia 2 de janeiro, eu tenho que estar com o IPVA quitado, pago por conta disso. Porque a base, o fato gerador desse tributo aconteceu no dia 1º de janeiro. O governo, que digamos assim, é bonzinho com a gente e dá um prazo um pouco mais dilatado para que a gente possa fazer o pagamento. Mas o fato gerador do IPTU e do IPVA acontece quando? 1º de janeiro. É por isso que esses dois impostos, eles não precisam respeitar a noventena. Eles só respeitam o quê? A anterioridade anual. Então, se o governador aumentar o IPVA ou o IPTU dia 30 de dezembro, dia 1º de janeiro do ano seguinte, a gente já se ferra pagando ele. Porque imagine só se também eu fosse conseguir aumentar esse tributo apenas no ano subsequente. Aí ficaria muito distante, né? Porque eu só posso cobrar esse imposto quando? Dia 1º de janeiro. O fato gerador desse imposto acontece quando? 1º de janeiro. Então, a gente vê que o princípio da legalidade me diz o seguinte: tudo que eu quiser fazer vai ter que ser por lei. Qualquer coisa, lei. Princípio da isonomia me diz o quê? Que eu tenho que tratar as pessoas diferentes. A capacidade contributiva vai me mostrar como que eu devo tratar essas pessoas. Agora, o terceiro e quarto princípio, anterioridade anual, me diz o quê? Eu só posso instituir um tributo, ele só vai ter validade quando? No ano seguinte ao da sua publicação. E mais, além de respeitar o princípio da anterioridade anual, eu ainda tenho que respeitar o princípio da noventena. Esse tributo só vai começar a valer quando? 90 dias após a publicação da lei que instituiu ou que tenha majorado esse tributo. Outros princípios que eu achei interessante colocar aqui, nós temos diversos outros, mas para a gente, que a gente vai trabalhar um pouco, não mais com essa questão legal, digamos assim, é algo mais aplicado mesmo à contabilidade, só vou dar uma leve pincelada, né? O princípio da irretroatividade tributária. O princípio da irretroatividade tributária me diz o seguinte: o IPVA, quando que ele é cobrado? Dia 1º de janeiro. Se o IPVA... não, mas o meu IPVA eu vou começar a pagar só em março. A placa do meu carro me diz que eu tenho que pagar IPVA só em março. Então, se o ibanês for lá e majorar esse tributo, conseguir fazer com que ele passe na Câmara, né, na Assembleia Legislativa, dia 2 de janeiro, o princípio da irretroatividade tributária me diz o seguinte: naquele dia aconteceu o fato gerador. É aquele imposto que eu tenho que pagar. O que acontece daqui para frente não me interessa mais. Eu só posso ser cobrado por aquela lei que está em vigor naquele dia do fato gerador. Tributo do não confisco. Eu não posso ter nenhum tipo de tributo que venha confiscar os meus bens. E, por último, liberdade de tráfego de pessoas ou bens. Eu não posso criar um tributo que impeça o meu deslocamento. Imagine só se eu cobrasse uma taxa de R$1.000 para você sair daqui para ir para o estado de Goiás, por exemplo. Isso está infringindo o meu princípio de ir e vir. Então, a liberdade de eu não posso criar nenhum imposto, nenhum tributo que me impeça a minha liberdade de tráfego. E de bens também, com exceção do ICMS. Então, se eu vou pegar um produto que vou transportar ele de Brasília até Goiás, vou pagar ICMS, que vai ter uma alíquota diferenciada, porque a origem e o destino são estados diferentes. Beleza? A gente vai conversar sobre isso mais para frente. ICMS e ISS, eles são impostos que são uma vida, que são bastante complexos. Agora, por fim, a gente vai ver um pouquinho sobre obrigação tributária. Porque eu tenho dois tipos de obrigação tributária. Mas vamos lá. O que é uma obrigação tributária? Caracteriza-se por uma relação jurídica estabelecida entre dois indivíduos, sempre dois indivíduos, o credor e o devedor, o sujeito ativo e o sujeito passivo, cujo objeto consiste em uma prestação de dar
fazer ou deixar de fazer algo. Então, a minha obrigação tributária não consiste apenas em pagar tributo, que é o que a gente vai ver agora. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. Na minha obrigação tributária, eu tenho duas pessoas. Sujeito ativo, que é o leão. Quem que é o sujeito ativo? É quem está me cobrando o tributo. E quem é que tem capacidade para me cobrar tributo? São os três entes, né? Estados, municípios e União. Esses três entes, eles vão figurar entre o sujeito ativo da obrigação tributária. E quem que é o sujeito passivo? O coitado. A gente, né? Eu sou o sujeito passivo, vocês são o sujeito passivo, as empresas que vocês trabalham também são sujeito passivo. Então, a minha capacidade tributária começa aí. Sujeito ativo, quem cobra. Sujeito passivo, quem tem obrigação de pagar. Só lembrando, obrigação tributária não é só pagar imposto. Eu manter as minhas obrigações, os meus demonstrativos contábeis, por exemplo, ele é uma obrigação tributária. Eu não sei se vocês sabem, o auditor do ICMS, por exemplo, que é um cargo muito almejado, principalmente pelos contadores, ele faz auditagem nas empresas. Então, ele vai chegar lá na empresa. Hoje, não, ele não vai mais até lá, né? Porque é tudo digital. Ele vai pegar todas as suas demonstrações e vai fazer uma auditagem. E como que ele vai fazer essa auditoria? Através das demonstrações que você, empresa, está oferecendo para o FIS, para o ICMS e para o ICS. Então, isso é uma obrigação tributária. Você não vai manter os seus livros contábeis, as suas demonstrações contábeis, porque você é organizado. Você mantém por quê? Porque a lei te compele a isso. A lei te obriga a fazer isso. Porque isso é uma obrigação tributária também, que é o que a gente está vendo agora. Eu tenho dois tipos de obrigações tributárias. A primeira, obrigação principal. O que é obrigação principal? Grana, dinheiro. A obrigação tributária consiste em eu colocar e pagar tributo. E a obrigação acessória, cuidado com isso. A obrigação principal, pagar tributo. Pagar tributo ou pagar multa porque eu não paguei o tributo. Obrigação acessória é tudo aquilo que não diz respeito a pagamento. Então, quando eu mantenho em dia as minhas demonstrações contábeis, isso é uma obrigação tributária? Sim, é uma obrigação tributária. Eu abri lá a porta do meu estoque para deixar um auditor fazer uma auditagem em loco, é uma obrigação tributária? Sim, é uma obrigação tributária. Eu informar ao fisco a minha receita mensal, semestral e anual para ver se eu fico no Simples Nacional, é uma obrigação tributária? Sim, é uma obrigação acessória. Só para vocês terem... Eu acho que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos lá. Então, o que é a obrigação tributária? Vamos lá, pensa comigo. Primeira coisa, eu tenho a hipótese de incidência. O que é essa hipótese de incidência? Se a gente for verificar na lei do IPVA, vai estar lá. IPVA, esse imposto, que é o imposto de competência estadual, está lá. Qual que é a hipótese de incidência? É a propriedade de um veículo automotor. Essa é a hipótese de incidência. A hipótese de incidência está lá na lei. Agora, se eu, Igor, compro um carro, no dia 1º de janeiro, eu tenho fato gerador. Então, a hipótese de incidência está lá na nuvem, está na lei. É apenas no campo das ideias ainda. Agora, o fato gerador é quando isso realmente acontece. Quando aquilo que está escrito na lei, ela se converte em alguma ação, alguma atitude na sociedade. Então, quando que a obrigação tributária principal ela acontece? Mediante o fato gerador. Então, no momento em que eu tenho o fato gerador, já nasce a minha obrigação tributária. A gente vai estudar um pouco mais para frente. Depois disso, eu tenho o lançamento. Mas a minha obrigação tributária principal, ela nasce quando? No momento do fato gerador. Quando que a minha obrigação tributária de pagar o IPVA do meu carro nasce? Dia 1º de janeiro, que é quando eu tenho o fato gerador do IPVA. Quando que minha obrigação tributária principal sobre o IPTU nasce? Dia 1º de janeiro, que eu tenho quando o fato gerador acontece. Quando que a obrigação tributária sobre o imposto de pagar o meu imposto de renda acontece? No dia, no último dia do ano, no último dia do mês, aliás, quando eu faço jus ao meu salário. É ali que eu tenho que pagar aquele imposto.
Então, é ali que acontece o fato gerador. É ali que a obrigação tributária principal ela nasce. Então, só recapitulando, eu tenho dois tipos de obrigação tributária. A primeira é a obrigação tributária principal. Quando que ela nasce? Fato gerador. Tudo bem? Então, hipótese de incidência, para ficar bem claro, bem distinto na sua cabeça. Hipótese de incidência e fato gerador são duas coisas que podem se misturar. Quando eu falo sobre hipótese de incidência, é alguma coisa que está previsto na lei que ainda não aconteceu. O fato gerador é a atitude, a ação que vai desembocar no tributo que está previsto na lei. Então, eu tenho a hipótese de incidência, o fato gerador acontece, nasce a obrigação tributária principal. E o que é essa obrigação tributária principal? Pagar imposto, pagar tributo. Em contrapartida, isso a gente acabou de falar, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Então, a obrigação principal, pagar imposto, surge com a ocorrência do fato gerador. Em contrapartida, eu também tenho a obrigação tributária acessória. Só lembrando que a obrigação tributária acessória é aquela que não envolve dinheiro, não envolve grana, envolve o quê? Eu fazer ou deixar de fazer alguma coisa para o fisco, para o Estado, para o governo, para que ele consiga analisar a minha vida tributária. Principalmente no que diz respeito a resultado, né? A receita, a venda. O fisco tem um interesse fortíssimo nisso. Como que o fisco vai saber se eu estou pagando, se eu posso ficar no Simples Nacional, por exemplo, através da minha receita? E se eu estiver omitindo alguma receita? Então, o fato de eu não omitir uma receita é uma obrigação tributária acessória? Sim, eu tenho que deixar de cometer um crime fiscal. Que o não reconhecimento de uma receita, ele é um crime fiscal. Tudo bem? Então, a obrigação acessória, ela nasce com o quê? Com a lei. Então, eu tenho uma lei que vai instituir todas as obrigações acessórias de um açougue, todas as obrigações acessórias de uma igreja, de um prestador de serviço X, Y, Z. A lei vai falar tudo aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei quantos de vocês sabem, a gente vai ver um pouquinho isso mais para frente, mas tem algumas instituições que elas são, pela Constituição, isso é até uma cláusula pétrea, pela Constituição elas têm imunidade tributária. Uma igreja, por exemplo, qualquer templo religioso, uma igreja protestante ou católica, um templo bandista, um templo kardecista, esses templos religiosos, eles possuem imunidade tributária. Mas a imunidade tributária que esses caras têm diz respeito ao quê? Ao pagamento de imposto. Mas essas pessoas, esses templos religiosos, não precisam pagar imposto, mas eles são obrigados a algumas formalidades, eles têm obrigação tributária acessória? Tem. Então, uma igreja, por exemplo, ela não paga IPTU. Ela vai fazer uma reforma, ela não paga ICMS, ela não paga ISS, mas ela tem que manter em dia todos os seus registros contábeis. A obrigação acessória diz que ela tem, sim, todos os templos religiosos, eles têm que manter a sua obrigação tributária acessória em dia, para que, se o Estado quiser fiscalizar, ele pode e tem condições de fiscalizar. Porque imagine só, isso pode acontecer? Pode, porque a gente está falando de ser humano. Eu posso abrir um templo religioso apenas para eu ludibriar o fisco, para ludibriar a Receita Federal. Eu posso colocar o meu carro, que eu utilizo no dia a dia, em nome do templo religioso. Eu posso falar que eu comprei um lote, construí um templo religioso gigantesco, mas é minha casa. Mas eu posso afirmar que aquilo é um templo religioso. Está cumprindo a sua função social? Não, não está. Eu só coloquei isso como templo religioso apenas para ludibriar a Receita Federal, apenas para ludibriar o fisco, o Estado, só para não pagar imposto. Então, a obrigação tributária acessória, ela vem de encontro aí, justamente para que o Estado ele consiga fiscalizar. Eu preciso pagar imposto? Não. O Estado falou assim, constitucional, que você não precisa pagar imposto. Desde que você cumpra a sua função social.
Então, uns tempos atrás, principalmente na campanha eleitoral, muito circulou que um partido específico ia acabar com a unidade tributária das igrejas, por exemplo, igrejas protestantes e igrejas católicas. Isso jamais aconteceria. Por que isso não aconteceria? Porque a imunidade de templos religiosos é considerada uma cláusula pétrea. Para eu conseguir acabar com a imunidade tributária de um templo religioso, eu tenho que fazer uma nova constituição. Aí você pensa assim, não, isso é sacanagem. Eu, pessoa física, pago imposto e um templo religioso não paga imposto? Sim. Qual que é o objetivo disso? Eu incentivar que o templo religioso ele cumpra a sua função social dentro do Estado. Porque quantas pessoas elas são transformadas por ter uma religião? Sabe, a saúde mental e a saúde emocional dessas pessoas, elas podem sim, e elas são restauradas em virtude de um templo religioso, independente de qual seja ele. Então é por conta disso, dele cumprir uma função social importantíssima na sociedade, que o Estado vai lá e fala, beleza, você está cumprindo uma função social muito importante, você não precisa pagar imposto para você operar. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido interessante para vocês essa experiência. Como eu falei para vocês, o objetivo dessa aula hoje jamais vai ser a gente conseguir 3 horas de aula, eu falando o tempo inteiro aqui, mas é um mecanismo de vocês se autodisciplinarem para o autoestudo. Exige disciplina de vocês. Então, na semana passada, eu postei um material de apoio, que era uma apostila que eu já estava preparando para disponibilizar para vocês. Lá tem falando sobre as obrigações acessórias e principais, tem falando sobre os princípios. Eu também deixei uma lista disponível no portal. Eu não sei quantos de vocês já fizeram, mas essa lista de exercício ela vai compor tanto para a presença de vocês, quanto para a avaliação daqueles 2 pontos que nós temos de atividades. Então, a lista de exercício, o que vocês devem fazer? Vocês não precisam imprimir, pode fazer no computador de vocês, e naquele esquema, né? Verdadeiro ou falso, vocês vão justificar, né? Vocês vão corrigir as questões que estiverem falsas. Só que tem um detalhe, né? A lista de exercícios está em PDF. Então, o que eu quero que vocês façam? Pode fazer no Word separado, no documento de Word separado de vocês mesmos. Aí vocês vão me enviar por e-mail até domingo, até o próximo domingo. Então, vocês vão ter o restante, né, do que seria a nossa aula regular, né, até às 10 horas, e o restante da semana para vocês providenciarem essa atividade de contabilidade tributária. Beleza? Okay. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que tenha sido interessante. Oi, pode falar. Professor, manda por onde mesmo? Por e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail no grupo do WhatsApp daqui a pouco. Beleza? Tranquilo. Beleza. Tá bom? E, ó, pessoal, assim, tem eu optei por fazer uma transmissão online para a gente ter mais contato. Então, se vocês quiserem perguntar, a participação de vocês é fundamental para que a aula fique um pouco mais dinâmica, um pouco mais interativa. Vocês podem se comunicar comigo principalmente através do aplicativo e do bate-papo do aplicativo. Então, eu não quis gravar simplesmente uma aula e colocar no portal e ficar aberto a dúvidas, justamente para a gente ter essa interatividade maior. Vou procurar um jeito também de postar a videoaula, ou a videoaula que ela está sendo gravada, né? Ou a videoaula, ou o áudio apenas, no formato semelhante a um podcast, para também deixar postado no portal para vocês terem acesso no futuro. E, pessoal, qualquer dúvida, eu não tenho muito costume de fazer isso, foi a primeira vez que eu divulgo no WhatsApp assim para todo mundo. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. O objetivo é a gente conseguir amenizar o máximo possível essa crise que a gente está passando. Eu espero que vocês estejam em segurança, que quem quer que esteja trabalhando, que vocês se cuidem, que vocês estejam precavidos, que vocês tomem todas as medidas de segurança possíveis. E no que depender de mim, a gente vai conseguir tentar, pelo menos, cumprir ao máximo com a nossa emenda. Então, o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de sugestão, só para vocês terem uma ideia interessante sobre isso, eu não sei quantos de vocês viram, mas o GDF foi semana passada, ou foi essa semana, se eu não me engano, ele já dilatou o pagamento do Simples Nacional. O Simples Nacional que teria vencimento, o que é o Simples Nacional? É um jeito de você simplificar alguns tributos para algumas empresas.
Então, eu pago numa única guia alguns tributos. Então, os tributos de março que eu pagaria em abril, o GDF já jogou lá para outubro, se eu não me engano. Justamente para tentar amenizar um pouco os danos, né, que a gente está tendo com essa crise. Então, o meu objetivo aqui também é isso. É esse, né? Tentar amenizar ao máximo esses danos que a gente está tendo em virtude desse nosso confinamento, né? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. A gente vai se ver quinta-feira também. Qualquer sugestão que vocês tenham, por favor, me mandem. Se vocês estiverem com vergonha de mandar no WhatsApp, no grupo, me mandem no privado, me mandem por e-mail, para que a gente consiga fazer com que esse momento, confinamento de aula remota, possa ser o mais produtivo possível. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta a fazer? Professor, e no quesito avaliação, o senhor já sabe como vai ficar? Não, As provas? ainda não. Ainda não. O Ivan, o coordenador, não falou nada com a gente sobre isso. Como é que vai ficar aquela avaliação de desempenho, a avaliação por competência, as avaliações regulares, a priori permanece como está. Talvez a data seja alterada, eu acredito que isso venha acontecer, mas não tem nenhuma decisão oficial por parte do ILS ainda. Beleza? Mais alguma dúvida? Professor? Oi, pode falar. Então, deixa eu perguntar uma causa aqui que você falou antes aí, no caso da cláusula pétrea, né? Nesse caso aí, se eu contrato um serviço para que eu tenha que pagar ICMS, no caso, se eu sou igreja, eu não preciso pagar esse tributo? Depende. Depende por exemplo, tem alguns casos que, principalmente por entendimento do judiciário, por exemplo, comprar água, por exemplo, isso não, você vai pagar ICMS. Mas se você estiver fazendo uma obra, por exemplo, você vai entrar em contato com o seu fornecedor, você vai apresentar aquela declaração que você é isento de pagar ICMS e todo aquele ICMS que seria cobrado na nota fiscal, ele é abatido. Então, você não precisa pagar, a igreja, o templo religioso não precisa pagar nenhum tipo de ICMS sobre material que está sendo adquirido para construção ou reforma de um templo religioso. Porque você tem... Pode falar. Isso tem a ver com a natureza dele, né? Isso tem a ver com o sentido dele, né? Exatamente. Não é qualquer imposto. Não é qualquer tipo de item, por exemplo. Tem que ter como que eu posso falar? Uma natureza muito próxima da atividade social do templo religioso. Isso também se encaixa naquelas ONGs? ONG... Olha, é que assim, a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Eu tenho imunidade tributária e tenho isenção tributária. A imunidade tributária, ela se dá apenas pela Constituição. A imunidade tributária, ela não alcança as ONGs. Mas o governo, ou federal, ou estadual, ele pode conceder uma isenção tributária para algumas ONGs, por exemplo. Um exemplo, uns anos atrás, o GDF, ele concedeu isenção tributária de alguns impostos para o Atacadão Extra, por exemplo. Então, não necessariamente precisa ser pode ser qualquer tipo de empresa. Então, eu posso conceder isenção tributária de IPTU para uma empresa instalar a sua fábrica, as suas instalações dentro do meu estado. Não tem problema nenhum, eu posso conceder esse tipo de isenção. Mas isso pode cair a qualquer momento. O que não cai é a imunidade. E isso porque a imunidade ela é prevista na Constituição. A gente vai ver outros casos também em que tem imunidade. Por exemplo, suponhamos, a sede do metrô, por exemplo. A sede do metrô não, porque é um imposto estadual. Mas suponhamos, eu trabalho num órgão federal. A CAPES é um órgão vinculado ao Ministério da Educação. O terreno da CAPES, a CAPES não paga IPTU, porque a União tem imunidade tributária sobre todos os impostos que existem. Então, a União não pode cobrar nenhum tipo de imposto do Estado e dos municípios e vice-versa. Isso está estabelecido na Constituição Federal. Então, isso não vai mudar
a não ser que eu tenha uma nova Constituição. Consegui responder? Mais alguma pergunta? Tranquilo, então? Se vocês quiserem utilizar o chat pessoal, para fazer alguma pergunta, fique à vontade também. Beleza? Beleza. Então, acho que é isso. Uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, não gostei disso, não gostei daquilo, estou à disposição. Beleza? Vocês já me conhecem, estou bem aberto a isso. O que vocês tiverem de contribuição para fazer para que a gente tenha alguns dias interessantes aí por vir, será muito bem-vindo. Beleza? Só uma dúvida, Igor. É para enviar as atividades tudo no... Tem uma atividade da aula passada. É para enviar também até domingo? Da última aula que teve, né? Teve uma atividade. É para enviar também no domingo? Sim, isso. Pode me enviar até domingo também, por favor. Tá, ok. Pode me enviar. A atividade que você está falando é de contabilidade aplicada ao setor público, né? Eu acho que é essa mesmo. Vou dar uma olhada mais que essa. Pode enviar no domingo também, né? Uhum. Pode me enviar até domingo. Pode me enviar até domingo, sim. Então tá, ok. Só isso. Tá certo? Ok. Então, beleza, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite para vocês. Fiquem com Boa Deus. noite, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.